Boa tarde, quarto ano. Estamos de volta para mais uma aula de português. Hoje será produção de texto. 7 de maio de 2021, vamos dar continuidade. Na semana passada, realizamos uma produção de texto sugerida pelo nosso livro de português. Vocês deram um final diferente para a história da cigarra com a formiga. Hoje a professora trouxe para vocês esta atividade aqui impressa com esse personagem tão conhecido e tão querido por vocês, não é verdade? O Cascão. Nós sabemos que ele não gosta de tomar banho, nós sabemos que ele tem este nome por este motivo. Ele faz parte da turma da Mônica, não é verdade? Só que agora nós vamos aprender uma forma diferente de descrever, ou seja, de realizar uma produção de texto seguindo alguns critérios pedido pelo exercício. Bom, então, o que diz o exercício para nós? Primeira coisa, pede para que a gente observe. Vamos observar atentamente esses 3 quadrinhos aqui da história. Pode observar que apenas um dele tem um balão. Os outros 2, nós vemos apenas imagem, tá certo? Após observar a figura, vamos fazer uma produção de texto que tenha título. Vocês se lembram que são título? É o nome da história. Toda produção de texto precisa de um nome, assim como uma história, assim como tem nos livros também, tá certo? Uma fala e no mínimo 4 parágrafos. O que significa uma fala? É quando o personagem diz assim: então Cascão falou para a tartaruga. 2 pontos. Aí embaixo fazemos o parágrafo e o sinal do travessão, certo? Se vocês tiverem dúvida em relação à fala do personagem, podem voltar lá na história da cigarra e da formiga do livro de português de vocês, para vocês observarem a estrutura que é uma fala, os 2 pontos e na linha abaixo o sinal de travessão. Se mesmo assim a dúvida persistir, me envie mensagem, tá certo? Bom, quando falamos em parágrafo, falamos também olhando para a estrutura do texto da semana passada, vimos que o parágrafo é aquele espacinho que damos entre a margem. Aqui eu quero 4 parágrafos, tá certo? Só que agora juntos nós vamos ver como vocês vão desenvolver essa produção textual. Então, vamos partir do princípio, observar atentamente as cenas para criar esta produção de texto, certo? Então, o que acontece? O que é possível através da imagem ver o que está acontecendo? Bom, é possível ver que o Cascão está andando tranquilamente, sabemos disso pela expressão do rosto dele, e ele encontra com uma tartaruga, que também está andando de forma tranquila. Mas, de repente, enquanto o Cascão estava indo para um lado e a tartaruga estava indo para o outro, acontece um cabrum. Esse cabrum significa que aconteceu um trovão. É possível observar por esses 2 desenhos aqui que nos indica essa onomatopeia. Crianças, onomatopeia são os sons que encontramos nas histórias em quadrinhos, tá certo? Então aqui encontramos o cabrum. Houve um raio e começou a chover. É possível observar pelo 3º quadradinho, mas houve aí uma inversão de papéis. O que é isso? Vejam só, a tartaruga perdeu a sua casca, a sua casinha, e o Cascão entrou dentro da sua casca, né?
da casca da tartaruga. Vocês acham que a tartaruga gostou dessa inversão? Sim ou não? Não. Como é possível perceber isso? Através da expressão do rosto dela. E o Cascão? Gente, lembra que no início a professora falou, o Cascão não gosta de banho. Então, ele amou que ele teve uma proteção. Porque se não tivesse acontecido isso, o que aconteceria com ele? Ele teria que tomar banho. E tomar banho é algo que ele não gosta. Então, crianças, vejam só, a professora foi narrando algumas coisas que são possível perceber através dessas 3 imagens. Mas uma produção de texto não se baseia só nisso, vai muito além disso, é a imaginação de vocês, tá certo? Bom, professora, como eu posso começar a minha produção de texto? Aqui atrás eu trouxe 3 sugestões, né? Do começo, do meio e do fim, que vocês podem usar, tá certo? Para iniciar uma produção textual, além da letra maiúscula e do parágrafo, vocês podem iniciar com alguns desses aqui, tá certo? Que a professora fará a leitura para vocês agora. Vocês podem começar com Era uma vez, certo dia, ó. Certo dia, Cascão estava caminhando. Em um dia, em uma manhã, em um belo dia. Essas são algumas opções para iniciar a história de vocês. Depois que vocês derem esse início e narrarem, por exemplo, vou usar o certo dia. Certo dia, Cascão estava caminhando pela floresta e encontrou ou passou ao lado uma tartaruga. Ponto final. Aí vocês não vão fazer outro parágrafo, vão dar continuidade nesse mesmo parágrafo. Os dois estavam caminhando tranquilamente, quando de repente, aí, ó, sugestão para o meio da produção textual. Em seguida, de repente, entretanto, porém, ou vocês podem utilizar o quando, tá certo? Aí vocês vão narrando. Quando eles escutaram um trovão muito forte, os dois se assustaram. Quando observaram, o que aconteceu? Ó, já estamos caminhando aqui, ó, para o final, tá certo? O que eu posso usar no último parágrafo da minha produção de texto, professora? Posso utilizar finalmente, e foi assim, portanto, por fim, ou e viveram, tá certo? Aqui a professora tentou trazer algumas sugestões do começo, do meio e do fim. Espero que ajudem na hora de realizarem a produção. Aí vocês podem estar em casa pensando, professora, por que ficar fazendo produção de texto? Bom, vamos pensar comigo o motivo pelo qual eu selecionei essa atividade. Vocês estão no 4º ano, ano que vem vocês estarão no 5º ano. Por mais que estejamos dessa forma, online, através de vídeos estudando, é importante que além de uma frase, né, vocês saibam escrever parágrafos. E ninguém nasce sabendo. Cada vez que a gente pratica, a gente fica melhor. Assim aconteceu comigo, assim será com vocês. Por isso que, através da produção de texto, professora, eu vou escrever até o final? Não. Você vai criar a sua história e escrever até onde você conseguir. Pode ser até aqui, pode ser até aqui. Não se preocupem com a quantidade de linhas.
Eu prefiro qualidade do que quantidade. Só que quanto mais a gente escreve, melhor escritora a gente fica. Assim é na leitura também, tá certo? Bom, fico por aqui. Estou à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir e a gente vai se encontrar amanhã. Amanhã, professora, amanhã é sábado. Sim, eu volto aqui explicar para vocês a atividade sobre a dengue que será realizada amanhã, tá certo? Fiquem com Deus e um beijo enorme.